A gente vai falar hoje sobre os trabalhos mediúnicos, sobre um ponto específico, sobre as evocações. Lembrando que tem um capítulo específico para isso no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 25, que trata das evocações. Vamos lembrar que Kardec produziu as suas obras evocando espíritos, ou seja, chamando os espíritos com os quais ele queria conversar pelo nome e elaborando as perguntas para esse espírito. Assim ele conseguiu as contribuições que desejava. Por que é importante isso? Eu, durante muitos anos, trabalhei como dirigente em trabalhos espíritas, em casas espíritas, e nós recebemos uma quantidade muito grande de pessoas que nos procuram as instituições espíritas, porque de alguma forma querem contato com os seus entes, os seus parentes, os seus familiares que partiram, né, do plano físico e que estão no plano espiritual. Querem saber como estão. E nós sempre respondíamos: olha, não se faz assim. Eu não posso evocar o espírito do seu pai, da sua mãe, do seu filho, porque o telefone toca de lá para cá. Então, quem disse isso foi Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá. Mas não é isso, Alain, que o Espiritismo nos ensina. O próprio, que eu já mencionei, Livro dos Médiuns, é um guia de evocação de espíritos. E como também já mencionei, no capítulo 25, Kardec trata exatamente sobre a questão da evocação, sobre como evocar os espíritos. Imagine quantas pessoas poderiam ser atendidas se nós pudéssemos sentar num grupo mediúnico e chamar: olha, convidamos o espírito do fulano tal, 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 a se manifestar para que nós possamos conversar. Qual é o mal nisso? E por que o Espiritismo, hoje em dia, aboliu essa prática? Se acontece, e deve acontecer, mas deve acontecer muito pontualmente, nas casas espíritas que são vinculadas às federativas, né, e às USEs, União das Sociedades Espíritas, que são federadas da FEB, da Federação Espírita Brasileira, isso não acontece, porque a FEB não orienta que seja assim, somente as comunicações espontâneas é que são recebidas. Wilson, isso é um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Esse foi um ponto de discussão minha com aqueles que estavam me ensinando lá quando eu tinha 16, 17, 18 anos, e eu estava lá, falava assim: mas por que Kardec evocava e nós não podemos evocar? E nunca conseguiram me convencer disso. Até hoje eu guardo essa ideia e lembro bem das minhas discussões e da falta de argumento que tinham para defender a ideia de não evocar. Existe um ponto que era o argumentado por eles, que é assim: se a gente evoca e o espírito não tem condições de se manifestar, ele vai sofrer no plano espiritual. Mas não é verdade. Porque se ele não pode se manifestar, ele vai estar numa situação de cuidados. O espírito que está cuidando desse que não pode se comunicar, provavelmente vai se comunicar, como acontecia com Kardec. Então, o Kardec, por exemplo, ele queria falar com um espírito que tinha suicidado. Ele evoca o espírito e o espírito não se manifesta. Ele não tinha condições de se manifestar. Mas um espírito que estava acompanhando a ele no plano espiritual se manifesta. E conversa por ele, no sentido de: olha, ele não tem condições ainda, ele está numa outra situação, nós estamos cuidando dele. Mas o que aconteceu com ele? E o espírito vai explicando, né? E isso é muito rico, como você falou aí, Wilson. É muito, muito rico. Existe um trabalho que acontece meio no espiritismo paralelo, né, que chama captação. Eu sempre achei esse trabalho muito interessante, porque é a pessoa que vai lá, que ela está com algum mal-estar de origem de envolvimento espiritual, e ela vai para uma sala com um médium, com um doutrinador e um esclarecedor juntos, tentar evocar esse espírito que está perturbando aquela pessoa e com ela conversar. E eu tive a oportunidade de experimentar esse processo
num centro, né, que não cabe aqui o nome aqui, por respeito a tudo. E eu vi aquilo como um trabalho muito interessante, muito eficiente, inclusive, né? Mas, como você falou, os órgãos federativos, eles não concordam com esse trabalho está errado. E eu acho que é um trabalho muito mais assertivo da ajuda espiritual. Nós tínhamos muitas pessoas que quando chegavam e que supostamente estariam sendo vítimas de um processo obsessivo por conta dos relatos, elas queriam participar de um trabalho mediúnico, mas não podiam. Na casa espírita, que eu também não vou citar o nome por respeito, elas não podiam. Não havia possibilidade delas participarem junto. Então, o que se fazia? Não, você vai deixar o seu nome aqui, o seu endereço aqui, isso vai ser levado à noite, no dia que tiver os trabalhos mediúnicos, isso vai ser levado e esse nome vai ser lido, o grupo vai vibrar em torno disso. Se houver uma manifestação, aí quando você retornar à casa, nós traremos para você essa manifestação, o resultado dela. Mas não podemos fazer nada além disso, porque o telefone toca de lá para cá. O espírito manifesta só se ele quiser se manifestar. Então, Allan, vamos ver o que Allan Kardec fala sobre isso. Eu vou ler esse trecho, então, do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, a introdução, o primeiro parágrafo. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, comparecer por meio de evocação. Pensam algumas pessoas que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível que se espere por aquele que queira comunicar-se. Segundo alegam, quando chamamos determinado espírito, não podemos ter certeza de que seja ele mesmo quem se apresenta. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, por iniciativa própria, comprova melhor a sua identidade, porquanto, assim agindo, manifesta o desejo que tem de conversar conosco. Veja que eu acho interessante o termo do Kardec, alegam, né? Ele mesmo estava contradizendo esse conceito. Por quê? Quem garante que o espírito que se manifesta espontaneamente eu consigo confirmar melhor do que aquele que eu estou evocando? Eu acho incoerente esse argumento, né? Então, não acho que seja realmente válido isso aí. Em continuidade, no próximo parágrafo, Kardec segue. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque estamos rodeados de espíritos, quase sempre de condição inferior, que não desejam outra coisa senão comunicar-se. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular é abrir as portas a todos os que queiram entrar. Olha que interessante, é uma visão completamente diferente do que se adota hoje. Completamente. Porque ele está falando assim, nós temos que eleger o espírito que a gente quer comunicar. Nós temos que evocar o espírito, porque se estamos rodeados de espíritos, qualquer um pode se comunicar. E nem sempre é o que eu quero falar com ele, ou é o que traz para mim a melhor informação, a melhor fala, o melhor conteúdo. Então, se o assunto é dirigido... Eu fico pensando como filósofo, como psicanalista, eu nunca tentei isso, mas eu fiquei agora muito curioso com essa vontade. Evocar espíritos filósofos do passado, psicanalistas do passado, para me explicar alguns conceitos que eu tenho dificuldade de entender deles. Fala assim, meu amigo, comparece aqui, cara, vamos falar sobre isso. Já pensou um estudo sociológico, filosófico, psicanalítico, com a presença dos espíritos que escreveram a teoria? Seria maravilhoso, né? Mas por que isso não pode acontecer? Então, Allan, uma coisa me chama a atenção. Por que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, se coloca nessa posição tão contrária ao que a gente vê como orientação de Allan Kardec? E me ocorre
Não estou dizendo que seja essa a razão, mas é uma especulação. Então, de minha parte, o que me ocorre? Imagine que todas as pessoas que chegam numa casa espírita, que desejam contato com um espírito específico, possam fazê-lo. Ou seja, que exista uma estrutura que atenda essas pessoas, que ela possa participar de um trabalho mediúnico, que ela possa tentar estabelecer contato, que seja feita uma evocação. Imagina isso em uma casa espírita. Quantas pessoas procurariam por essa atividade? Imagina em 10 casas espíritas. Imagina em 100, em 1000 casas espíritas no Brasil todo. Agora, nós sabemos também que nem sempre o espírito pode se manifestar, o espírito que foi evocado. Não tem condições. Não tem condições, por não poder realmente, ou não querer. Ele tem vontade, ele tem autonomia, não quero falar, não estou em condições de falar. Agora, você imagina se isso, a resposta for negativa. Ou se o espírito que se manifeste dizendo que é tal, não é. Que as informações que ele traga não correspondam às informações que aquele ente querido já sabe daquele espírito. Ou seja, que não se consiga confirmar a identidade daquele espírito. Nesse trabalho, no outro trabalho, na outra casa espírita, na outra casa espírita, num mês, no outro mês, no outro mês. Será que isso não derrubaria a imagem da doutrina? Será que isso não poderia depor contra a própria doutrina? Câmera em mim. Eu acho que tem um outro lado. Quando muitos evocados comparecessem, será que não seria um apoio à própria doutrina? Será que nós não teríamos muitas pessoas convictas da reencarnação, do espírito permanecendo na vida, no mundo espiritual? Nós sabemos que muitas pessoas aderiram ao espiritismo quando iam buscar consolo no Chico, e o Chico trazia uma mensagem do seu ente querido. E a pessoa entendia que era dele, por apelidos, códigos, com palavras que eles usavam entre eles, e confirmavam a existência e a presença. E essas pessoas aderiram ao trabalho e com muito vigor montaram centros espíritas baseados nisso. Então a gente tem dois lados nisso. É lógico que poderia, quando eu evocar, não comparecer o que eu estou evocando. Mas eu também tenho que ser orientado, no momento que eu quero evocar, que talvez há uma possibilidade dele se comunicar e há uma possibilidade dele não se comunicar, por vários motivos. Assim como também há a possibilidade dele se comunicar, mas ele não ser quem ele diz que é. Exato. Então são possibilidades. E o que exigiria, então, tanto do frequentador quanto do que está ali organizando o trabalho? Um trabalho investigativo de atenção e responsabilidade e respeito com toda a comunicação. Isso dá trabalho. Claro que dá trabalho. E esse trabalho talvez as pessoas não queiram ter. Elas querem a coisa mais fácil. Por quê? Porque esse trabalho investigativo não é que colocaria em dúvida o espiritismo. Talvez colocaria em dúvida o preparo da pessoa que está ali administrando uma casa espírita. O que passa a impressão claramente é isso, é que existe um medo por parte da FEB de que esse trabalho seja feito e com isso, por exemplo, não se comprove a existência dos espíritos. Imagina se 100 pessoas falam, não, eu recebi uma comunicação de um espírito que se diz espírito, mas não era. Isso era uma mistificação. E quando isso acontece, Alain, abre espaço para aqueles que desenvolvem trabalhos nesse sentido e que são de fato mistificadores. A gente tem trabalhos aí realizados, que eu já acompanhei, já pesquisei, não vou citar nome de médiums aqui, mas que organizam atividades em casas espíritas e pegam informações no começo da reunião, cada um preenche um cadastro, e já houve denúncias, inclusive no Ministério Público, de pesquisas que eram feitas em cima dessas informações e que depois apareciam nas cartas que eram trazidas. Porque as pessoas estão sedentas por notícia, de saudade, qualquer coisa que venha, elas aceitam. Só que alguns, entre elas, mais céticos, não se deixam levar. Então, o Espiritismo, quando ele abre mão dessa ferramenta, porque o que você disse é um laboratório.
o que você exemplificou ali, né, de receber essas informações, de organizar, é o que Kardec fez. É um laboratório, exige cuidado, exige trabalho, exige tempo. Não exige você entrar num trabalho mediúnico, sentar, receber uma mensagem de um espírito, toda bonitinha, irmãos, amem-se uns aos outros, a caridade é importante, né? E, quer dizer, não acrescenta nada com nada, não traz nada realmente importante que nós já não saibamos, que já não esteja aqui nas obras de Kardec, mas não é comprometedor. É o água com açúcar, como a gente diz, né? Não compromete ninguém, não gera polêmica com ninguém, não gera problema com ninguém. Então vamos ficar aqui todo mundo quietinho. Esse não é o espiritismo que Kardec propôs. O espiritismo que Kardec propôs, ele é transformador, ele é revolucionário. E ele não se deixava sem estar nessa posição. Aparecia alguém escrevendo alguma coisa contrária ao que ele acreditava, ao que ele estava organizando, e ele trazia o livro, o texto, ele lia, ele comentava na revista espírita, ele evocava espíritos para falar sobre aquilo. Quer dizer, esse é um trabalho crítico, necessário para a evolução de qualquer área, de qualquer campo de estudo. E pegando um gancho no que você falou, a gente tem que citar a posição de Kardec com relação a Jean-Baptiste Rustang. Rustang foi contemporâneo de Kardec, que escreveu algumas obras que destoavam completamente do que Kardec havia produzido, apresentado. E Kardec se colocou publicamente contrário a essas ideias de Rustang. Só para a gente enumerar uma delas, é que Jesus não teria tido um corpo físico. Jesus não teria encarnado entre nós. Então Jean-Baptiste Rustang defendia que Jesus teria tido um corpo fluídico. E Kardec foi contrário a essa teoria. Por várias razões, a gente não vai se aprofundar aqui, porque não é o objetivo da nossa conversa. Mas é um exemplo do que você disse. Alguém vem, diz alguma coisa, ele apresenta isso, traz o trecho da obra, comenta, se coloca contrário àquilo. E só para a gente lembrar, a Federação Espírita Brasileira é rustanguista. Bezerra de Menezes foi rustanguista. E eles o são desde a fundação da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, nós temos esse viés rustanguista da federação irradiando para toda a sociedade, e até há um ponto que é importante a gente salientar, que Chico, num determinado momento, ele rompeu com a Federação Espírita Brasileira, porque ele deve ter sido, e aí é especulação minha, muito usado pela federação. Chegou um ponto, e ele era muito humilde, muito simples, ele falou, agora chega. Sei lá, né, o que aconteceu aí nos bastidores, porque a gente não tem acesso a isso. Mas há coisas aí que não estão bem organizadas. Então essa federação quer falar o que a gente pode ou não fazer no espiritismo? Eu acho que há alguma coisa aí que não deve ser correto. Então a gente precisa rever alguns conceitos. E o da evocação, sim. É lógico, a gente tem que tomar alguns cuidados ao evocar. Vou me cercar de um grupo de médiuns que eu confie, que eu tenha respeito um com o outro, que a gente possa evocar num ambiente de controle, que eu possa gravar essa evocação, estudar depois o que foi falado, verificar a sua chance de veracidade ou não. Há de se fazer um preparo de um estudo sério. E isso é importante. Não é assim, eu estou lá na minha casa, lá vou evocar o fulano aqui. Não é tão sem preparo assim. Nós temos que tomar alguns cuidados, mas após os cuidados tomados, por que não evocar? Definindo a posição de Allan Kardec, ainda no mesmo capítulo, sobre as evocações, em que ele acaba de falar sobre 2 modos de falar com os espíritos, de estabelecer uma comunicação com os espíritos. Uma delas seria por meio das comunicações espontâneas e a outra seria por meio das evocações. Fala de Kardec, abre aspas, cada uma dessas 2 maneiras de agir tem suas vantagens
e só haveria desvantagem se uma delas fosse excluída de modo absoluto. Ou seja, Kardec deixa claro que podemos ter comunicações espontâneas, ok, mas também não precisamos abrir mão das evocações. Não é uma em detrimento da outra, são as duas. Às vezes, por que a gente também tem que deixar o caminho aberto para a comunicação espontânea? Porque às vezes pode se manifestar um espírito que a gente não tenha conhecimento dele, mas que ele tem um conhecimento daquele assunto que nós estamos estudando. E por que a gente não pode deixar aberto para ele se manifestar? Claro que pode. Então são dois caminhos do trabalho mediúnico que nós não podemos abrir mão. E olha que interessante, Alain, quando a gente segue para o próximo item, que é o item 270. Vamos ao que o Kardec diz. Quando desejamos entrar em comunicação com determinado espírito, é de absoluta necessidade que o evoquemos. Se ele pode vir, a resposta é, geralmente, sim. Ou, estou aqui. Ou ainda, que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente no assunto, respondendo com antecedência as perguntas que lhe queiramos fazer. Olha que interessante, né? Então, há, e nós sabemos disso, uma sintonia fluídica entre o seu desejo, a sua pergunta, o seu pensamento e aqueles espíritos que dizem daquele assunto, que têm afinidade com aquele assunto. Nós entramos no campo fluídico destes espíritos, então, naturalmente, eles vão aparecer e se comunicar. É uma ligação de assuntos, é uma ligação fluídica, é uma ligação espiritual entre dois espíritos, um encarnado, um desencarnado, que querem falar sobre o mesmo assunto. E reforçando ainda mais esse ponto, no item 271, Kardec diz o seguinte: muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. É como se já estivesse prevenido de que seria evocado. E, de fato, é isso mesmo que acontece, quando aquele que o evoca já tinha previamente a intenção de fazê-lo. É isso, porque nós temos uma ligação fluídica, mental, de conexão espiritual, até antes da gente chamar. Você quer ver um exemplo da vida prática? Às vezes eu tenho muita afinidade com a minha esposa, às vezes eu estou querendo falar com ela, e toca o telefone, é ela ligando para mim. Alain, não sei o que, tá. O que acontece? Há uma ligação mental entre nós dois. Eu pensei nela, ela ligou para mim. E isso não acontece só comigo. Isso acontece com muitas pessoas em muitas situações, né? Entre eu e você, que também temos afinidade. Às vezes eu quero fazer uma pergunta para você, dali a pouco eu olho no celular, você mandou uma... Opa. Às vezes eu quero fazer uma pergunta para você, você mandou para mim uma mensagem ali, às vezes já até respondendo o que eu ia te perguntar. Então, há uma conexão entre nós encarnados. Agora, você imagina um espírito desencarnado que ainda não tem o corpo físico para obturar a sua sensibilidade. Ele vai captar na hora nosso pensamento. E aí ele pode se manifestar. Agora, há de se ter um pouco de tolerância quando ele não se manifestar. Eu acho que assim, não é porque eu chamo, eu queria falar com o Joaquim não aparece, então não funciona a evocação. Não, o Joaquim não pode, não está em condições, aquele dia ele está em outra situação, enfim, não é o momento dele, mas é treinar, fazer mais uma vez, fazer outra vez, evocar em outra condição, mas sempre com esse espírito investigativo e sério. E assim, não é evocar por brincadeira, não é evocar por diversão ou por curiosidade, é evocar para um estudo sério e evolutivo da doutrina espírita. Meu amigo, longe de nós esgotarmos esse assunto, que mereceria, sem dúvida alguma, um estudo aprofundado, mas não é esse o nosso objetivo. Nesse vídeo curto, a gente só quer trazer à tona a nossa preocupação, o nosso incômodo
com um espiritismo que foi formatado de forma totalmente oposta à proposta do seu codificador. Como eu posso dizer que sigo Allan Kardec se a casa espírita que eu dirijo, ela não aceita um modelo que foi proposto pelo próprio codificador sem razão nenhuma? Porque, de fato, nenhum argumento se tem contra esse modelo de evocação dos espíritos. Quantas pessoas poderiam ser atendidas? Quantas comunicações poderiam ter sido recebidas se os espíritos com quem nós quiséssemos falar fossem evocados com seriedade, como você acabou de falar? Quanta consolação teria sido trazida? Quanto ao que o Chico disse, eu não posso explicar qual foi o contexto em que ele disse isso. Se é um contexto em que ele tinha 500 pessoas para atender e alguém estivesse o cobrando sobre como receber essa ou aquela mensagem, ele falou, olha, o telefone toca de lá para cá. Mas eu não posso pegar essa afirmação do Chico e colocar como uma verdade doutrinária e, com base nessa simples afirmação, impedir que todo um trabalho seja realizado aos moldes de Allan Kardec. Meu amigo, é isso aí. Até lembrando que mesmo o Chico, quando ele estava ali escrevendo um livro sobre determinado assunto, de uma certa maneira ele evocava aquele espírito todo dia, numa mesma hora, para ele poder continuar recebendo o assunto. Então, realmente cabe um estudo mais sério. Então, não se cerceiem à evocação. Vão estudar, vão conhecer, vão se preparar e faça evocação dentro desse controle que a gente explicou. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo encontro.